Boa noite a todos. Que a paz do Mestre possa nos viver nesta noite. Hoje nós vamos conversar sobre dois atributos do Espírito tão importantes na nossa vida: o pensamento e a vontade. Então nós vamos ver que o pensamento é um atributo fundamental na vida do Espírito. Ele é que reflete na nossa vida aquilo que realmente somos. Às vezes nós não exteriorizamos o que pensamos, mas estamos refletindo nesses pensamentos aquilo que realmente somos. Então o pensamento é tudo, porque mesmo quando nós não estamos conscientes da elaboração do pensamento, mesmo assim nós estamos pensando. Quando nós dormimos, os pensamentos agem em outra dimensão, porque o ser espiritual que somos nunca deixa de pensar. Nós eminentemente espirituais, emitimos esses pensamentos, mesmo quando estamos encarnados. Mas principalmente emitimos esses pensamentos para ambos os lados da vida, para os encarnados e para os desencarnados. Então é importante que a gente aprenda a trabalhar com essa força fundamental da nossa mente, fundamental do espírito, para que nós utilizemos esse instrumento a nosso favor. Então o pensamento, ele é o que nos traz uma plenitude quando constitui-se em bons pensamentos, ou que nos traz uma escravização quando se constitui em pensamentos inferiores. Nos atrela às hostes da espiritualidade superior, ou nos escraviza com a espiritualidade inferior. E isso tem um poder tal que nós ainda não conseguimos aquilatar com os instrumentos da tecnologia atual. Sabe-se que hoje o pensamento é a maior força do ser humano, encarnado ou desencarnado, mas que ainda não é bem compreendido. Por quê? Porque somente a partir dos anos da metade do século passado em diante, a partir mais precisamente dos anos 1970 em diante, é que as neurociências conseguiram fazer uma compreensão maior do pensamento. Porque até então, quando se queria estudar um órgão, se fazia uma biópsia daquele órgão, ou se analisava aquele órgão em funcionamento através de instrumentos que são pouco, mas todos invasores. Para o cérebro não se pode fazer isso. Não se pode biopsiar o cérebro para ver como é que funciona. Então, com o advento das neuroimagens, dos equipamentos de ressonância, de tomografia, as neurociências conseguiram adentrar neste mundo ainda que está sendo descoberto, que é o mundo do pensamento. Então, aquilata-se hoje que é uma das maiores forças mentais do indivíduo. E isso é importante nós sabermos por quê. Porque o homem é o construtor do seu destino e tem nessa ferramenta, nesse instrumental, um grande instrumento de construir bem esse destino. Porque nós sabemos que o destino previsto por Deus para nós é um único, que é a felicidade. Além deste destino, os destinos são construídos por nós mesmos. Não existe a fatalidade, é porque tem que ser. A única fatalidade descrita por Deus é a perfeição absoluta do espírito ou a felicidade plena. Tudo que nos acrescenta ou diminui é formatação de nós próprios. Então é importante nós sabermos como utilizarmos esse instrumento
para obtermos essa perfeição. Uma coisa importante, por quê? Porque nós, às vezes, não nos utilizamos desse instrumento. Às vezes, passamos a pensar como todos pensam. Então, existe uma frase maravilhosa de Jung que diz: nascemos originais e morremos cópias. Por quê? Porque nós somos únicos, mas nos deixamos levar, porque todo mundo faz, porque todo mundo pensa, porque todo mundo age, porque é assim. E nós entramos na corrente do que Jean-Yves Le Loup diz que é normose. Normose é um conjunto de crenças, ou de padrões, ou de verdades que são pré-estabelecidas e que levam o indivíduo à infelicidade. Pois bem, vejamos se o padrão de beleza é Gisele Bündchen. Quem não for bela como Gisele Bündchen e acredita-se estar fora do padrão estabelecido, passa a ser infeliz. E assim com todos os outros padrões. Por isso que nós insistimos, nós precisamos parar e pensar. Pensar qual a minha tarefa. Por que eu estou aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Para que serve a minha vida? Para que servem as minhas dores? Para que servem as minhas bênçãos? Qual a finalidade do indivíduo? Ou eu estou aqui a passeio, ou eu estou somente para sofrer, ou eu vim para cá por castigo de Deus, e tantas outras questões que às vezes nós mesmos não nos respondemos. Então nós temos que parar e fazer uso dessa ferramenta que é o pensamento para obtermos sim a evolução espiritual, que essa depende do esforço individual. Nós só seremos felizes ou só seremos plenamente perfeitos ou puros quando atingirmos essa perfeição predita e predestinada por Deus, mas através do esforço individual. Ninguém caminha pelo outro, ninguém evolui pelo outro. Nós podemos nos ajudar, nós podemos orientar, nós podemos servir de exemplo, nós podemos esclarecer, mas a caminhada é individual. Então, esse esforço, que é diário, pelo menos deveria ser, porque nós temos um prazo de estarmos aqui encarnados. E é aqui que a gente evolui. No mundo espiritual, nós nos capacitamos para que, quando viéssemos para o mundo físico, tornássemos essas capacidades ativas, isto é, produtivas na nossa própria evolução. Então, nós precisamos pensar naquilo que estamos fazendo das nossas vidas. Por que que a maioria das pessoas hoje, apesar desse avanço tecnológico incrível, ainda se sente num vazio existencial profundo? Porque ainda não descobriu a sua finalidade no mundo físico. Ainda não descobriu a sua tarefa enquanto espírito imortal que é. Nós temos um prazo de validade, nós temos data de quando chegamos e teremos uma data de saída deste mundo físico. E é neste período que aqui estamos que temos que construir a nossa evolução. E esta construção depende fundamentalmente do pensamento e da vontade. Mas então o que é o pensamento? Para que a gente possa se utilizar desta ferramenta. O pensamento é um atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. Então o pensamento é um atributo do espírito imortal. Os animais não têm um pensamento contínuo, então não são classificados como indivíduos que pensam. Por quê? Porque quando nós falamos de pensamento, é esse pensamento contínuo. Também, André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, vai dizer que o pensamento é força sutil e inexaurível do espírito. Isto é uma força que a gente não consegue medir, mas não tem exaustão. Ela é infinita
que está conectada diretamente com a fonte maior, que é Deus, ou a inteligência suprema do universo. Então nós sabemos que esta conexão não tem fim. E por isso nós precisamos organizar os nossos pensamentos para fazer deles um instrumento a nosso favor. O pensamento é toda e qualquer criação racional do espírito, vejam só. Então, enquanto nós pensamos, nós estamos criando, mesmo que a gente não coloque em prática os pensamentos. Olhe a sutileza dessas nossas criações, porque nós criamos as imagens desses nossos pensamentos. Então, todo o nosso pensamento, acordado, dormindo, pensamentos bons ou maus, são criações do Espírito. E isso é importante saber, porque esse teor, esse pensamento, é a energia que expressa justamente os sentimentos e desejos do indivíduo. Então, à medida que nós estamos pensando, nós estamos criando e nós estamos nos expressando o que realmente somos, expressando o que realmente sentimos, expressando o que realmente refletimos no mundo a qual convivemos. Às vezes as pessoas falam com a gente e a gente está pensando bem longe, ou pensando outras coisas, ou pensando até divergentemente daquela pessoa. Isso tudo é uma energia que, antes de ser emitida para os outros, encharca cada uma das nossas células. E isso é importante a gente saber, porque os instintos e as emoções e os sentimentos é que originam os pensamentos. Isso é fundamental, porque os nossos pensamentos têm origem nos instintos, quando somos criados, depois um pouco depurados, transformam-se em emoções, e depois, quando sublimados, são os sentimentos. Então, isso é importante por quê? Porque conforme eu tiver bons sentimentos, eu terei bons pensamentos. Para emitir os bons pensamentos, eu tenho que organizar os meus sentimentos. Porque todos aqueles pensamentos que parecem automáticos na nossa mente, eles batem em nós através dos nossos sentimentos. Quando a gente vê alguém e a gente avalia se é bom ou mal, bonito ou feio, a gente já tem um prévio conhecimento através dos nossos sentimentos, se aquilo é agradável ou não, se é bom ou não. E por isso nós refletimos essas reações do sentimento na forma de pensamentos. Então, o poder do pensamento é fundamental. E este poder já era descrito, e muita gente leu O Segredo, ou assistiu um filme, ou um documentário, mostrando que esse poder do pensamento vem de muitos e muitos tempos atrás. Vem principalmente no Antigo Egito, da personalidade de Hermes Trismegisto, que era 3 vezes grande, ou 3 vezes sábio, um grande líder dos egípcios antigos, um faraó, e que traz o ensinamento de que o pensamento tinha um poder. E isso ele vai escrever. O todo é mente, o universo é mental. O universo é uma criação mental mantida pela mente do todo. Vejam como ele quis representar aquela inteligência suprema do universo. Por quê? Porque a gente sabe que os antigos egípcios eram povos vindo de Capela com grande conhecimento. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, os egípcios antigos eram monoteístas. Eles passavam uma religião para um povo politeísta, mas os iniciados eram monoteístas. Então, eles eram sabedores da lei do universo, da lei cósmica,
onde tudo obedecia a uma lei, uma inteligência suprema. Fortalecendo isso de Hermes Trismegisto, nós vamos ver que o Chico traz uma mensagem de André Luiz que diz assim: nos fundamentos da criação vibra o pensamento imensurável do Criador, e sobre esse plasma divino vibra o pensamento mensurável da criatura, a constituir-se no vasto oceano de força mental, em que os poderes do espírito se manifestam. Isso está em Evolução em Dois Mundos, de 1958, de Chico Xavier, ou da série André Luiz. Então nós vamos ver que André Luiz já diz que o pensamento imensurável, isto é, que não tem tamanho, que não se pode mensurar, de Deus, ele age sobre o pensamento menor do homem. E este pensamento, ele se transforma em força mental, dando poder ao espírito de se manifestar. Então nós estamos conectados com o pensamento divino. É esta a nossa conexão. Às vezes nós nos afastamos, mas por origem nós estamos conectados ao pensamento de Deus. Neste livro, Muito Além dos Neurônios, o Dr. Número Facuri vai nos trazer uma definição fantástica. Como a matéria é expressão da energia em diferentes condições de vibração e velocidade, a energia mental também se manifesta conforme as variações da corrente ondulatória em corpúsculo de matéria mental. Então vejam bem o que quer dizer isso. O pensamento é matéria. É uma matéria que ainda não se consegue nem mensurar, nem definir, mas é matéria. E como matéria, ela se comporta como onda ou como partícula. E ela age deixando as suas ações como partícula do nosso organismo, antes de se projetar para o universo. Então, tudo que nós pensamos de bom cai sobre nós primeiro, antes de se projetar. Mas o que a gente pensa de mal também cai sobre as nossas células, antes de se projetar. E isso é importante a gente entender. Porque se eu pensar mal de alguém, antes que alcance o outro alguém, vai alcançar cada uma das unidades do meu organismo. E isto, essa compreensão nos dá essa continuação do livro do Dr. Número. A matéria mental é a criação da energia que se exterioriza do espírito e se difunde por um fluxo de partículas e ondas, como qualquer outra forma de propagação de energia do universo. Só que a corrente do pensamento, ela não tem obstáculos, ela não é absorvida. Por isso que se chama as correntes mentais de ondas mento-eletromagnéticas, porque elas não são barradas. E desta maneira, qualquer pessoa pode se comunicar com qualquer pessoa, encarnado ou desencarnado, aonde quer que esteja no universo. São assim que as mentes se comunicam pelo espaço sideral. São assim que nós recebemos as intuições dos mentores amigos, a proteção dos nossos anjos de guarda. São assim que nós nos conectamos no universo com todas as inteligências, encarnadas ou desencarnadas, boas ou más, depende da nossa vibração, da nossa sintonia. Como é que se formam os pensamentos? A associação existente entre o centro coronário e o centro cerebral, em movimento sincrônico de trabalho e sintonia, produz os pensamentos. Isso também é uma mensagem de André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Por quê? Porque nós ainda não temos um livro ou uma orientação da ciência acadêmica que nos defina como é que são formados os pensamentos.
A gente sabe como é que eles se expressam, mas ainda não sabemos como são formados os pensamentos. Por isso que nós trazemos as definições da ciência espírita, que está ainda muito avançada em comparação com a ciência terrestre. A formação de ideias, André Luiz de Novo. Por intermédio do centro coronário, a mente administra o veículo de exteriorização, utilizando-se a rigor do centro cerebral, que lhe recolhe os estímulos, transmitindo impulsos e avisos, ordens e sugestões mentais aos órgãos e tecidos e implementos do corpo por que se expressa. Por que é importante eu saber a formação de ideias? Porque tudo que eu formatar, primeiro eu vou impressionar as estruturas do meu organismo. Estruturas espirituais e estruturas físicas. Para depois exteriorizar o meu pensamento. Então, quando a gente se dá conta de tudo que eu penso de bem ou de mal, se reflete primeiro no meu organismo físico, nós vamos tendo uma compreensão maior de como eu posso utilizar esses conhecimentos para a saúde ou para a doença, para a harmonia ou para o desequilíbrio, para a felicidade ou para a infelicidade. São assim que a gente vai compreendendo essa situação. Por que isso? Porque cada vez que eu penso, eu emito formas de pensamento que se ligam ao meu corpo perispiritual e que são identificáveis por outros espíritos encarnados ou desencarnados. O que são essas formas de pensamento? Olhem o que Kardec nos diz. O pensamento cria imagens fluídicas e se reflete no envoltório perispiritual como num espelho. Aí toma um corpo e se fotografa de alguma forma. Por isso que os desencarnados sabem o que nós pensamos. Por isso que nós sempre dizemos que nós atraímos os desencarnados. Porque por sintonia de pensamentos, eles nos identificam. Eles nos alcançam. Eles interpretam o que nós estamos pensando. Desta maneira que as formas de pensamento são tão características que Kardec, já em A Gênese, vai nos dizer que essas formas causam como que uma fotografia do nosso pensamento. São as criações que trazem os bons espíritos ou os maus espíritos a sintonizarem conosco. Ernesto Gozano, contemporâneo de Kardec, também no livro Pensamento e Vontade, vai nos dar o que é formas de pensamentos. O pensamento pode fotografar-se e concretizar-se em materialização plástica, tanto quanto criar um organismo vivo. Vejam só. É tão nítida a forma pensamento que nós emitimos que parece materializar-se plasticamente como se nós estivéssemos criando indivíduos. A tal ponto o poder do pensamento. Nós podemos emitir os nossos pensamentos com uma vontade, que depois a gente vai falar, tão intensa que nós podemos materializar essas criações. Por isso que muitas imagens que são vistas no mundo espiritual, às vezes a gente pergunta, mas são espíritos mesmo ou são formas de pensamento? E os benfeitores nos identificam, algumas são formas de pensamento, outras são espíritos. Então, é importante a gente saber, porque essas formas que nós emitimos traduzem o que realmente somos. Porque nós somos a somatória dessas formas. E nós aí, então, emitimos este padrão vibracional que se reflete ao redor de todos nós. E este padrão vibracional, que é o que muitos
videntes conseguem visualizar a expressão da aura, isto é, aquele padrão espiritual do qual se reflete o padrão do espírito que ali está. Então nós podemos nos vestir bem, nos arrumarmos bem, mas o padrão espiritual nós não conseguimos disfarçar, porque ele é o reflexo exatamente do padrão moral que nós somos. E isso é importante, porque daí a gente vai compreender por que às vezes a gente chega para uma pessoa, dá um abraço e adora aquele abraço, não quer mais desabraçar. Em vez dos outros, tem outras pessoas que antes de a gente passar da mesma calçada, a gente troca de calçada só para nem cumprimentar. Porque é uma questão absolutamente vibracional. E nós, como somos espíritos imortais, temos essa percepção, mesmo estando encarnados. Nós percebemos a aura da pessoa ou o reflexo dessa psicosfera espiritual. E isso se verifica na troca de energias. Esta troca é absolutamente imponderável e nós não podemos deter. Ela é automática. Quem tem, doa para quem não tem. Então, quem é lotado de energia boa, está sempre doando. Mas pode estar recebendo quando em conexão com o mundo espiritual superior. Porque essa troca de energias, ela se dá automaticamente. As pessoas boas doam e as pessoas más também doam. Cada um doa de si. Só que a gente, às vezes, não se percebe dessa situação e está numa relação, às vezes, conflitiva ou de trabalho e quando se sente descarregado energeticamente. Por quê? Porque essa troca de pensamentos, ela está acontecendo, mesmo que a gente não pare para pensar o que está pensando, a gente está emitindo pensamentos. E nesses pensamentos, estamos produzindo formas de pensamento e estamos constantemente trocando essas energias. Por isso é importante, quando a gente visualiza situações onde nós vamos ter conflitos, ou reuniões, eu sempre dou exemplo de reuniões de condomínio, ou reuniões de assembleias de trabalho, etc. Quando a gente sabe que vai entrar numa situação de conflito, a gente faça a conexão direta com o mundo espiritual superior. E se lote de energia boa. Porque a troca vai haver, querendo ou não querendo. A troca sempre há. Quando a gente está bem, as energias inferiores não são sentidas por nós. Mas quando a gente está a meia boca antes de ir para uma reunião, quando nos transmitem energias ruins ou absorvem as nossas energias boas, a gente sente a perda dessa energia. E daí, a gente custa um pouco mais a se refazer. E assim, a gente deve entender essas conexões, elaborando pensamentos, cada um de nós cria em torno de si um campo de vibrações impulsionado pela vontade, que estabelece uma onda mental própria, capaz de nos caracterizar individualmente, chamada de psicosfera mental. Então, são pessoas que a gente diz, não, mas fulano é assim ou Beltrano é assim. Quando a gente já consegue perceber as energias daquele indivíduo, a gente já identifica o padrão da sua psicosfera mental, o padrão de pensamentos emitidos por aquele indivíduo. Por isso que é fácil a gente, traduzindo isso no dia a dia, identificar aqueles indivíduos que nos podem trazer acréscimo com as suas energias ou podem furtar
conectar as nossas energias através dessa psicosfera inferior. Por isso, a sintonia do pensamento, ela se faz. Existe a lei no universo. Semelhante atrai semelhante. É uma lei do universo. E isso nós precisamos entender. Porque o pensamento se irradia e busca ondas mentais equivalentes. Aonde quer que estejamos. Quem pensa no bem, atrai pensadores do bem. Quem pensa no mal, atrai pensadores do mal. Por que isso? Porque é uma lei. É uma lei de sintonia. Esta lei, ela atua sobre tudo no universo. Não existe eu entrar em algum lugar onde eu vou ficar isolado dessa lei de sintonia do pensamento. Porque nós já vimos que o pensamento não é absorvido por nenhum obstáculo. Não tem barreiras. Então, essa sintonia, onde quer que eu me encontre, vai me atingir. Porque a mente é um dínamo gerador. Nós emitimos e assimilamos pensamentos o tempo inteiro. O tempo inteiro. Dormindo, acordado, felizes ou tristes, nós estamos emitindo e absorvendo. Emitindo e absorvendo o tempo inteiro. Por isso que nós temos que cuidar dos nossos pensamentos. Porque as companhias espirituais se fazem. E como elas se dão pela sintonia, os espíritos que sintonizam conosco ficam por afinidade. Eles nos sintonizam. E se encontram com os afins, aí eles ficam. Então nós precisamos compreender que esses espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, eles só nos encontram por nossa própria sintonia. Pensar é criar, já disse Allan Kardec. E quem já não ouviu falar do efeito placebo? Que é aquele comprimidinho, ou aquele líquido, ou aquela substância no qual nós tomamos, que ela é inócua ou inerte e que na realidade, pela criação do pensamento, nós acreditamos que ela vai nos fazer bem e ela sim faz bem. A ciência já comprovou o efeito placebo através de várias pesquisas. O que é isso? É o poder do pensamento. Se eu ingerir alguma coisa e tiver a certeza que essa substância que é inerte para aquela situação, se eu tiver a certeza que ela me fizer bem, eu já estou criando em mim receptores de realização do bem dessa substância. Então, os pensamentos bons produzem correntes mentais construtivas, mas os pensamentos maus produzem correntes mentais destrutivas. E a gente coloca como correntes mentais porque eles constroem ou destroem todos os elementos. Porque como eles são matéria, é uma matéria que ainda a gente não identificou, sabe-se que a velocidade do pensamento é superior à velocidade da luz, de 300 mil quilômetros por segundo. A gente sabe que essas correntes atingem as estruturas positivamente ou negativamente. E isso é importante a gente saber, porque os pensamentos vão trazer enfermidade ou saúde, vão trazer harmonia ou desarmonia, porque eles atuam em todas as estruturas materiais. Olhem o que André Luiz nos traz de novo nesse livro. Os bióforos são unidades de força psicossômica que atuam no citoplasma e através das quais são projetadas sobre as células os estados da mente, determinando até mesmo saúde ou doença. Olhe o poder do nosso pensamento. Os bióforos, que André Luiz chamou, são estruturas na célula, que ainda não são identificadas pela tecnologia científica, são unidades de força psicossômica que atuam no citoplasma.
citoplasma. Então vejam só, conforme nós pensamos, nós mudamos o padrão das células. Antigamente pensava-se que o DNA era o responsável por toda a nossa condição física e emocional. O DNA produzia e nós tínhamos um resultado. Com o advento da descoberta do projeto Genoma, foi verificado que o DNA que está no núcleo recebe a ação do citoplasma para produzir células de tais ou quais tipos, para trazer mutações de tais ou quais tipos. Pois bem, nós sabemos que o câncer é um crescimento desordenado de células. Alguns se sabe a causa, outros não se sabe. Ora, se eu entender que a minha ação mental produz uma ação direta no citoplasma, e esse citoplasma que vai dar o comando para o cérebro, para o núcleo, duplicar aquela célula, alterar aquela célula, trazer mutação para aquela célula, eu tenho a certeza que todas as doenças têm origem na mente. Mesmo as infecciosas. Por quê? Por que a gente diz mesmo as infecciosas? Quer dizer, a bactéria não causa infecção? Causa. Mas quantos de nós têm contato direto com as bactérias? No dia a dia, a gente entra em contato com as pessoas infectadas e não se traduzem numa infecção para a gente. Mas, de repente, a gente estava com uma culpa, ou com um remorso, ou triste, ou fragilizada, e passou uma bactéria bem longe e a gente desenvolveu uma bela de uma gripe, uma bela de uma alergia, uma bela de uma urticária, ou de uma doença infecto-contagiosa, ou uma bela de uma situação em que nós vamos verificar que toda ação tem que ter tido outra origem, não somente daquela bactéria, ou principalmente nas doenças autoimunes, onde ainda a gente não sabe nem a causa, sabe-se que elas estão relacionadas muito com as doenças da mente ou as doenças da emoção. E aí, então, a gente tem esta definição. São os bióforos, que recebem um estado mental e que produzem saúde ou doença. Vejam o poder do pensamento. E isso hoje está bem caracterizado. A psiconeuroimunoendocrinologia nos explica que, quando se tem um pensamento, o cérebro produz substâncias que agem sobre todo o organismo, produzindo saúde ou doença. Até 1975, com a descoberta dessa nova ciência da medicina, acreditava-se que o nosso sistema imunológico era autômato, independente. Ele agia por conta própria. A partir de pesquisas do Dr. Robert Adler, em 1975, se verificou que as emoções alteravam o sistema imunológico. Pessoas imunodeprimidas ou pessoas que tinham tido perdas emocionais, perdas de familiares, em seguida desenvolviam patologias e patologias graves. E eles foram pesquisando. Em 1975, então, surge a psiconeuroimunoendocrinologia, associando a mente aos sistemas imunológico, endocrinológico, mostrando essa associação do sistema nervoso com todos os sistemas do nosso organismo. Desta maneira, cada pensamento libera na corrente circulatória elementos de que
saúde ou doença, de acordo com a intenção do indivíduo. Por isso que a gente identifica uma relação muito estreita entre pacientes com depressão que desenvolvem infarto do miocárdio. São pacientes que trazem uma tristeza muito profunda e que dão o comando para suas células. Quer trabalhar, trabalha, não quer trabalhar, não trabalha, quer defender, defende, não quer defender, não defende, de tal maneira que a célula, sem o comando central, passa a não defender o organismo através do seu sistema imunológico. Kant-Sippert, que é uma farmacêutica bioquímica, ela nos traz a descoberta dos neuropeptídeos, daquelas substâncias que vão realmente ser liberadas para trazerem à tona no organismo as emoções. E ela, então, nos diz que os neuropeptídeos são os reguladores das emoções que os seres humanos sentem. Então, comprovando que toda a emoção, todo sentimento, todo pensamento positivo nos traz saúde. E todo pensamento negativo nos traz doença. Desta maneira, tudo aquilo que pensarmos vai primeiro encharcar as células orgânicas, os tecidos mais sutis que nós temos. Por isso nós temos que aprender bem a pensar. Porque o pensamento e a vontade são para o espírito aquilo que a mão é para o homem. Né? Nós temos que entender isso. A maneira de nós nos expressarmos é através do pensamento e da vontade. E o que é essa vontade? Pelo dicionário, é a faculdade de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos, é a firmeza moral, determinação, desejo, intenção ou o ato de querer. Allan Kardec nos diz que a vontade é o pensamento chegado a um certo grau de energia. Não adianta só pensar. Pensar exige um item a mais para ser colocado em ação, que é a vontade. É o pensamento tornado força motriz. Então, Kardec vai nos dizer, nos trazer uma bela uma questão no Livro dos Espíritos, na questão 909. Poderia o homem, pelos seus esforços, sempre vencer as suas más inclinações? E os benfeitores dizem sim. E frequentemente fazendo esforços, a gente vai dizer, muito grandes para a gente vencer as más inclinações, né? E os benfeitores dizem, muito insignificantes. O que lhe falta é vontade. Há quão poucos dentre vós fazem esforços. Nós temos a mania de dizer assim, bom, eu tenho vontade de fazer, mas eu não impregno esta vontade com a firmeza do meu pensamento. Então só fica na vontade, ou só fica no pensamento. Porque o fundamental é o conhecimento de si mesmo. Eu sei no que eu preciso mudar, eu sei no que eu preciso melhorar, mas às vezes a gente fica numa situação muito cômoda e não quer melhorar, ou não quer melhorar as nossas atitudes frente à nossa própria evolução. E isso é traduzido numa frase magistral de William James, que diz: a maior descoberta da minha geração é que o ser humano pode alterar a sua vida mudando a sua atitude mental. Às vezes a gente diz, não, eu nasci assim, não vou melhorar, não vou mudar, né? Ele é magistral nessa frase. Podemos alterar a nossa vida só com a mudança da nossa posição mental. Só com os nossos pensamentos nós podemos mudar a nossa vida. E por isso Jesus nos alertou. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Por isso que nós temos que vigiar os nossos pensamentos. Porque eles são um reflexo de nós.
para depois vir à tona o pensamento. A vontade, ela se traduz num esqueminha que a gente fez de maneira muito didática, mas que acontece simultâneo. O espírito, através do seu sentimento, ele emite o pensamento, que pela inteligência e a memória, somados à vontade, que traduz o desejo e a imaginação, leva à ação. Não adianta nós só pensarmos se não colocarmos em prática através da vontade. E a vontade se traduz como ação. Então, a ação dá continuidade aos pensamentos, mas são os pensamentos que geram as ações. Nós precisamos agir. Às vezes a gente diz, eu gostaria de fazer tal coisa, mas não se empenha em fazer. Não traduz essa força mental na força de ação. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, nos diz: a vontade é um ato determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Só através da ação, a vontade colocada na ação, é que nós vamos sustentar a harmonia. Senão a gente, de uma maneira ou de outra, se desarmoniza. Por isso se traduzem nas três grandes forças da alma: o sentimento, que é a força afetiva; o pensamento, que é a força criativa; e a vontade, que é a força efetiva. Nós precisamos fortalecer essas três forças. Nós precisamos organizar. Nós precisamos educar essas três forças em nós, fazendo com que nós realmente possamos colocar em prática aquilo para qual viemos nesta encarnação, que é buscarmos a nossa evolução espiritual. É somente através dessas três forças que nós sairemos mais plenos, mais evoluídos desta encarnação. Porque quando a gente entende que ao educar os nossos sentimentos, nós estamos automaticamente educando os nossos pensamentos, nós vamos passar a ver sempre o lado bom das coisas. Por mais dificuldades que possam nos acontecer, por mais dificuldades que possam nos trazer algumas pessoas, se a gente buscar a educação dos nossos sentimentos, nós estaríamos educando os nossos pensamentos e daí educando as nossas ações. Desta maneira, nós vamos entender quando Jesus diz: vós sois a luz do mundo, resplandeça a vossa luz. Dessa maneira, nós também queríamos deixar para vocês esta mensagem de que o pensamento é uma força muito poderosa nas nossas vidas. Que todos nós possamos pensar muito bem e sermos felizes. Muito obrigada a todos. Vamos fazer